Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma aula de Administração Financeira e Orçamentária AFO. Comigo, professor William Notário. Eu estou aqui acompanhado do meu cafezinho na minha xícara raiz. Conhece alguém que tem uma xícara dessa ou não? Isso aqui era da minha bisa, veio pra avó, veio pra mãe, tá comigo, vai pro meu filho. Isso aqui é uma lenda. E nós estamos aqui firme para falar com você hoje sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que a gente começou já na aula anterior. E eu vou falar hoje dos aspectos da Lei das Finanças Públicas, a 4.320, o que impacta na LOA. E pretendo também, se der tempo, também falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, o impacto que a LRF tem na Lei Orçamentária Anual. E também pretendo fazer algumas questões. Vamos ver se o tempo assim nos permite. Tem alguns esqueminhas para a gente fazer hoje bem legal aqui. E é isso. Aqui para mim tá tudo certinho, o áudio tá bom, a imagem tá legal. Eu espero que para vocês aí também esteja confortável. E é isso. Eu aqui com o meu café, você aí com as suas anotações e com a sua boa vontade, prestando atenção em tudo que vai acontecer, a gente vai firme e forte a partir de agora conversar com você em alguns aspectos. Por exemplo, essa aqui é a nossa live número 8, tá? Então essa aqui é a nossa live número 8 de uma sequência que eu fiz aí. Eu não vou lembrar agora se foram, acho que foram 3 de PPA, Plano Plurianual, foram 3 de Lei de Diretrizes Orçamentárias, é isso, né? E essa é a segunda de Lei Orçamentária Anual. Na próxima semana eu já tenho mais uma marcada para falar também um pouquinho da LOA, mas mais específico sobre o investimento fiscal, da Seguridade Social, de investimento das estatais. Então a gente vai falar, vai desmembrar alguns tópicos aí para você. Combinado? Eu quero retomar, e por que eu sempre faço isso? Tá? Além de ser um pedido de alguns alunos, e a gente entendeu que é importante, eu gosto de retomar porque você já refresca o assunto e a gente já tem uma baita de uma introdução. O que eu quero dizer com isso? Ó, eu vou te mostrar aqui o que a gente discutiu rapidamente na aula passada. Aqui, inclusive, fica as redes sociais para que você me siga, tá? E aqui vejo, ó, Lei Orçamentária Anual. Eu te falei o que é a Lei Orçamentária Anual. Ela vai ter o papel de fixar a despesa e estimar a receita. Também comentei com você que a Lei Orçamentária Anual, a LOA que a gente chama aqui, ela é o próprio orçamento. E ela tem um caráter de autorização. Se você olhar o PPA e a LDO, eles não autorizam a execução orçamentária. Eles têm um papel de planejamento de médio prazo, o PPA, e a LDO a gente discutiu já a sua durabilidade, também a sua vigência, né? Mas eles não têm caráter de autorização. Eles têm caráter de informação, de orientação. A LOA, ela autoriza. A LOA, ela é um caráter de autorização para executar o orçamento. Fechou? Beleza, conversamos ainda. Aqui eu fui pegando trechos da própria Constituição. Não é para quem me conhece, eu não gosto de aula assim, eu prefiro escrever muito com você, rabiscar na hora, mas cara, como é que eu vou pegar o trecho da Constituição, um artigo da LRF, eu tenho que colocar aqui, e a gente vai pegando ali os pontos principais, discutindo, tá? Foi assim que a gente fez, e veja, aqui, a Lei Orçamentária Anual, a própria Constituição fala que ela é um mecanismo, né, pelo poder público vai antecipar a previsão de arrecadação e estabelece a execução das despesas. Esse orçamento, ele tem uma tripartição aqui, uma divisão. Essa divisão não fere o princípio da unidade. Lembra disso? Então aí eu tenho quem? Ó, o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Inclusive na aula de hoje eu vou comentar com você exatamente, olhando para as empresas estatais dependentes, aquelas que vão impactar o orçamento de investimento, o orçamento fiscal e de seguridade social. A gente vai pegar essas partes aí. Então, a gente está falando da LOA, tem essa divisão, não fere o princípio, e cada um deles vai ter uma finalidade, e esses orçamentos eu vou detalhar na próxima aula. Então, fica o convite já, tá? Fica o convite da próxima live para que você acompanhe justamente esses tópicos que nós vamos discutir aí. Fechado, sim ou não? Ah, beleza, professor. Beleza. Até aqui eu estou conseguindo
Eu estou conseguindo entender e acho que tá legal. Acho que tá legal, beleza? Vamos lá, continuemos aqui, ó. Eu também comentei o seguinte, ó, na Constituição, o que o orçamento fiscal diz? Ele é referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades, direta, indireta, fundação, blá, blá, blá. Orçamento de investimento. Aí aqui, eu já comecei a fazer uma divisãozinha, tá? Mas é onde a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital com direito a voto. Só que aí, nós vamos ver depois uma divisão lá na LRF, quando a empresa é estatal dependente e quando a empresa é estatal não dependente. Então, aí muda a aplicação do orçamento. Então, ela ser dependente ou não vai dizer se ela vai estar no orçamento de investimento das estatais ou não. Fechou? Nós vamos ver depois a forma de custeio, despesas de pessoal, outras despesas ali, e a gente vai chegar nisso, tá? E o orçamento da Seguridade Social vai abranger, então, saúde, assistência social e previdência. Top? Tranquilo. Aqui eu fui falando para você, então, que na LOA deve ter apenas matérias que são inerentes às receitas e às despesas. A única exceção para essa regra é a autorização para abertura de créditos adicionais do tipo suplementar, quando necessário for, e a autorização para contratação de operações do tipo antecipação de receita orçamentária. Entendi. Então, como a gente vai caminhar aqui? É importante lembrar dessa exclusividade e dessas exceções. A própria Constituição fala isso. Agora, eu também comentei da finalidade da LOA. A finalidade da Lei Orçamentária Anual, que é o próprio orçamento, é cumprir o PPA, velho. É essa a finalidade. Então, aqui a gente comentou o seguinte, ó, nós temos o plano plurianual, que ele é para acompanhar o mandato do Poder Executivo, 4 anos. Discutimos lá na aula do PPA, quando que ele começa, quando que ele termina, não vou nem entrar nesse mérito agora. Mas daí, para cada ano do PPA, nós vamos ter uma lei das diretrizes orçamentárias e uma LOA. Então, nós estamos, por exemplo, no PPA atual, do governo atual, e nós estamos aqui, então, cumprindo a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual para cada período. Então, isso é extremamente importante e benéfico. É extremamente importante que isso aconteça e que a gente saiba disso. Só cuidado, porque não achei nenhuma questão polêmica da Sesgran-Rio nessa linha, dela trazer essa vigência da LDO mais de 1 ano em esquemas gerais como esse. A gente viu lá na aula, eu te mostrei quando que ela é aprovada, né? Ela vai aprovada em 22 de julho. Lembra da regrinha que se não aprovar, o Congresso não devolver, não tem recesso, na teoria, né? Aí vai lá. A partir do 22 de julho, ela já vai orientar ali a execução, a elaboração da LOA, porque esse é o papel da LDO. Orientar a elaboração da LOA. Então ela já vai orientar a LOA ali, então a vigência dela já é desses 6 meses finais aqui do exercício atual e o próximo exercício ainda. Então a LDO tem praticamente 18 meses. Só que eu não encontrei questão da Sesgran-Rio batendo nisso. A teoria defende, sabe? A teoria defende. Se você pegar os artigos, as legislações aqui, ninguém entra nesse mérito, mas a doutrina já faz essa análise. Então cuidado com isso, tá? Esse é um esquema importante, um esquema justo que você analise aqui. Beleza. Vamos lá ou não? Ó, presta atenção. Vamos pegar esse aqui agora. Eu também mostrei para você o seguinte, ó, os prazos da LOA. Então o Executivo envia até 31 de agosto e a devolução do Congresso até 22 de dezembro. Observe você que os prazos da LOA são exatamente os mesmos prazos do PPA, só que o PPA é feito uma única vez. Então o chefe do Executivo toma posse, elabora o plano plurianual no primeiro ano, a LDO, a LOA,
E aí o prazo para essa aprovação no primeiro momento é até 31 de agosto, até 22 de dezembro a aprovação, tanto do PPA quanto da LOA. Aí no ano seguinte já não tem mais envio de PPA, porque ele já está aprovado. Aí nós vamos enviar só mais uma LOA, mais outra LOA e mais outra LOA. Então, em tese, é essa sequência que a gente tem aqui. Fechado? Beleza, professor. Até aí, tranquilo. Aí eu fui comentar sobre o projeto da lei orçamentária, o PELOA. PELOA só parece, é um termo comum, tá? Então o PELOA, ele vai ser acompanhado, grava isso aqui que cai demais nas questões. Você pegar questões de 2024, 24 pouquíssimo, né? Mas 23, 22, cai demais isso aqui. O projeto vai ser acompanhado de um demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas, despesas, decorrentes das isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira. Grava isso aqui, o que diz a PELOA, o que diz o projeto da lei orçamentária. Grava isso porque é extremamente importante. Ah, professor, eu tô entendendo, professor. Tá mesmo? Tô, professor. Bom. Beleza. Vamos nessa. Agora, veja. A LOA, ela vai fixar a despesa para o exercício a que se referem e também ela poderá, isso aqui cai bastante, poderá trazer uma previsão de um planejamento para exercícios seguintes, dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Agora, cuidado, porque daí algumas questões um pouco mais elaboradas vão falar assim, não, veja, a LOA é anual. Então ela não pode trazer previsão para exercícios futuros. Mas veja que trata-se de uma estimativa, de uma previsão. Então não está autorizando nada para o ano que vem. Eu estou usando, estou executando esse exercício agora que está na LOA, de acordo com a LDO, de acordo com o PPA desse ano, top. Mas a própria LOA, ela pode conter uma previsão, para os investimentos plurianuais para o próximo exercício, os efeitos e tudo mais. Só que, cara, é uma mera previsão, então ele não vai ter o caráter de autorização. E as bancas cobram isso, velho. As bancas cobram isso. Então fica de olho. E eu até coloco aqui, é somente uma previsão. Inclusive, dá uma olhada. A lei orçamentária anual ela vai compreender o orçamento fiscal, mas isso eu vou detalhar com você depois, com calma. Aqui eu falo o que é melhor o orçamento fiscal. Aqui eu vou falar, então, o que é o orçamento de investimento das empresas estatais. Inclusive, aqui é importante a gente ficar de olho depois o que pode ou não conter nesse orçamento. Aqui eu falo para você, então, o orçamento da Seguridade Social, onde eu coloco saúde, previdência e assistência. E eu deixo claro para você que o orçamento de investimento, aliás, o orçamento da Seguridade Social não contempla a parte de educação, como algumas questões pararam, tá? Mas era uma questão que tinha muito assim, apresenta, do orçamento da Seguridade vai contemplar os gastos com educação básica. Então tinha algumas questões que cobravam isso, não é mais o que a gente está vendo recentemente, mas fica de olho aí. Top? Aí agora, isso foi o que a gente viu na aula anterior. Professor, mas a gente gastou um tempão aqui, gastou nada, gastou uns minutinhos só para fazer essa revisão, e você está quente agora. Por quê? Eu vou falar neste momento o que a Lei 4.320 de 64, a Lei das Finanças Públicas, a Lei do Direito Financeiro ali, o que ela traz para nós sobre a LOA. E tem bastante ponto, bastante artigos lá no artigo 5º, 20 lá vai cacetado, lá que fala exatamente sobre a LOA. Então aqui, eu quero que você veja a lei orçamentária anual, mas agora de acordo com a lei 4.320 de 64. Fechou? 4.320 de 64. Vai! A lei do orçamento, então a LOA, vai conter a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e a política financeira do trabalho do governo.
E aqui ele vai né, obedecer os princípios da universidade e anualidade, e aí ele vai colocar, isso aqui é importante, ó, o que vai integrar a lei do orçamento? Um sumário geral da receita, pelas fontes e da despesa, um quadro demonstrativo de receita e despesa segundo as categorias econômicas. Isso aqui nós vamos estudar numa hora que a gente for falar das classificações das receitas e despesas. Tem a categoria lá pela função, categoria econômica, então a gente vai, no momento oportuno, porque esse tema ele ficaria claro se você estivesse estudando AFO numa linha geral, né, numa linha do tempo. Então, temas pontuais assim pode gerar uma lacuna, assim, sabe? Então, na fonte, né, a classificação da receita e despesa por categoria econômica é uma das classificações que nós vamos estudar na hora certa em AFO, tá? Um quadro discriminativo das receitas, né, isso, quadro de ação por órgão do governo da administração. Tá. Professor, por que você passou? Não, porque o importante é que esse quadro demonstrativo da receita, da categoria econômica, um sumário geral da receita, isso aí cai bastante. Ainda, a Lei 4.320 vai dizer o seguinte, ó, vai acompanhar a LOA quadros demonstrativos das receitas e os planos de aplicação de fundos especiais, quadro demonstrativo da despesa e um quadro do Programa Anual do Trabalho do Governo. E aí, no que diz respeito à realização de obras, à prestação de serviço, aos cumprimentos das metas. Então veja que a LOA, segundo a 4.320, já vai ter esses quadros demonstrativos de receita, quadros demonstrativos de despesas, sumário geral com as receitas, classificação de categoria econômica de receita e despesa. Então já exige um detalhamento, porque lembra? Caráter de autorização. Então aqui é onde o dinheiro entra, o dinheiro sai, velho. Aqui na LOA é a arrecadação propriamente dita e né, a execução, o gasto. As etapas da receita acontecem aqui, as etapas da despesa, elas vão ser executadas aqui. Então é por isso que a gente vai acompanhando, a gente vai ficando claro, a gente vai ficando de olho aqui com você. Fechou? Sim ou não? Ah, professor. Beleza. Tô conseguindo entender aqui. Agora veja bem, ó. O que eu quero deixar claro aqui com você? Ó? O que eu quero deixar claro aqui com você? O projeto da lei orçamentária, né, os prazos estabelecidos aqui, essa lei orçamentária, ela vai acompanhar aqui, ó. Então vem comigo, ó. Então só para você entender, ó. A LOA, não vou até apagar isso aqui, ó. A LOA, ela vai ter de acompanhamento o que a gente chama, ó, eu vou colocar para você os itens aqui e vamos bater num papo, tá? A mensagem. O que é essa mensagem? Ela vai conter ali uma exposição da situação econômica. Então essa mensagem que é encaminhada junto ao projeto de lei orçamentária vai trazer detalhes, explicações da situação econômica, né, circunstanciada ali da situação econômica, financeira, demonstração de dívida fundada, flutuante, saldo de crédito, resto a pagar, justificativas da receita, despesa, porque então a mensagem é uma nota explicativa, ela vai trazer tudo ali que está explicando, tá? O que mais que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter aqui o próprio projeto de lei orçamentária, então essa é a composição. E nesse projeto de lei orçamentária, a gente vai ter todos esses movimentos, todas essas estimativas, fixações e tudo mais. Ah, professor, tô entendendo, cara, tô entendendo. Agora vai comigo, ó. Aqui, nós vamos ter isso aqui, ó. Tabelas explicativas. Então, tabelas explicativas. Essas tabelas, elas vão explicar aqueles saldos das receitas que estão ali, das despesas, aquelas estimativas futuras, aquelas análises prévias. Então, uma tabela explicativa, uma tabela que vai auxiliar o entendimento das receitas, das despesas, memória de cálculo, essas coisas assim, sabe? O que mais que eu vou ter ali? Aqui é o que a gente chama de especificação de programa, sabe? Então, os programas que vão ser custeados,
as metas visadas, as estimativas de custos. Então aqui basicamente, ó, é o que a gente chama da especificação, ó. Então vai comigo, ó, especificação dos programas. Então aqui daí com base nas metas, programas de custos e tudo mais, tá? Então especificação dos programas. Dá uma olhada nessa tela, porque essa aí é top. Isso aí você... Poxa, você vai... Sim, vai falar, nossa, professor, que sinistro, cara. Vamos lá comigo ou não? Ah, professor, não é que tá legal isso aí, cara? Tranquilão? Topzera? Ah, beleza, professor, beleza. Tô contigo aí, velho, tô contigo. Beleza, professor. Tamo junto. Vamos lá, vamos seguir o baile aqui, ó. Agora, ainda na lei 4.320, então ainda na 4.320 de 64, então ainda com calma, tranquilona, de boa. Eu quero que você visualize o que nós temos aqui, tá? Nossa, professor, tô ficando confuso. Relaxa. Relaxa, ó. As receitas e despesas de capital serão objetos. Ó, eu tô olhando aqui, pessoal, e tá um temporal aqui na minha região. Um temporal terrível aqui, vento. Então, se caso cair a transmissão aqui, a gente volta assim que restabelecer, tá? Tô ouvindo aqui, ó, vento forte, chuva. Então, talvez aqui para vocês pelo isolamento não percebam, mas eu tô ouvindo aqui. Então, caso caia energia ou internet, a gente volta assim que possível, tá? Ó, vamos lá comigo. Ainda na 4.320, o que é importante? Veja. As receitas e as despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, que vão ser aprovados por decreto do Poder Executivo e vão abranger no mínimo um triênio. Olha só, o quadro será anualmente reajustado, acrescentando as previsões de mais um ano, de modo a assegurar a projeção contínua. Então eu vou ter, em tese, um quadro de recursos de origens e aplicações de capital, e a própria lei determina o que esse quadro tem que apresentar. O que esse quadro necessariamente deve apresentar. E eu quero te mostrar isso agora. O que esse quadro vai ter que apresentar? Repito, tá? Que nós vamos ter que pegar trechos específicos da norma e tudo mais. Então, vamos... tenhamos calma aí, tá? Tenhamos calma aí. E você vai ver o seguinte, ó. Ele vai abranger o quê? As despesas e como couber também as receitas previstas em planos especiais, as despesas à conta de fundos especiais e como couber as receitas que vão constituir, as despesas de capital das entidades do título, tem uma lei da lei, um título específico dela, não precisa se preocupar com isso agora, indicação de receitas e as transferências de capital. Aqui de novo, eu acho que vai ficar um pouco confuso aqui agora, não que os outros tópicos estão... Nossa, é só isso aí que está confuso. Quando a gente olha lá para as receitas e para as despesas, quando eu olho, por exemplo, para as receitas de capital e despesas de capital, existem uma classificação entre receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital. E nas receitas e despesas de capital, eu tenho lá transferências de capital, inversão financeira, os investimentos. E basicamente aqui é isso. Então, eu tenho que ter uma estimativa, esse quadro resumo das origens e aplicações dos investimentos, dos recursos e aplicação do capital dos investimentos, ele vai trazer, então, a indicação das respectivas receitas previstas por conta das transferências de capital. Então, quando você estudar
as receitas e despesas de capital e chegar no item transferências de capital, você vai conseguir lembrar aqui e falar, opa, a 4.320 fala que essa transferência vai ter que constar lá nesse quadro de recursos e aplicação de capital. Então tem um quebra-cabeça que ele vai se montando aí aos poucos. Fechado? Nossa, velho, como é que eu ia entender isso, professor? Não ia entender isso nunca. Que beleza, que beleza. Vamos nessa ou não? Ah, professor, tamo aí, cara. Tamo aí, vamos continuar a prosa. Olha essa aqui agora. Os programas constantes nesse quadro, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras. Então, consideram-se as metas, né, o que pretende obter com a realização desse programa, e a proposta ainda vai conter o programa anual, atualizado os investimentos, tudo mais. Então, grava aí programa anual atualizado com esses investimentos. Então, o quadro, ele vai adicionar sempre que possível essas metas com a execução desses programas de investimentos e despesas e receitas de capital. Top? Fechou? Aqui, se você até deixei os números dos artigos aqui na própria tela, o artigo, acabamos de ver agora o artigo 25º, da 4.320, e eu já quero te convidar a adentrarmos aos tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos falar da LRF com mais calmas. Eu creio que a equipe pedagógica vai deixar ali uma ou duas aulas para a LRF, sempre que der eu vou introduzindo, eu vou falando dela aqui nos tópicos, né? Eu vou falando dela nos tópicos. Então, por exemplo, agora eu vou começar a falar da Lei Orçamentária Anual na LRF. Fechou? Então, a Lei Orçamentária Anual na LRF. Mas como assim, professor? Que loucura! Como é que nós vamos fazer isso e tal? Veja. Primeiro conceito que a LRF deixa muito claro e trata muito é essa relação de controle. Então, a LRF, ela fala muito sobre essa relação de controle. Então, eu vou sugerir aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, né, como a gente está discutindo a união. Então, imagina que eu tenho aqui a união. Fechou? Aí aqui, ó, imagine que eu tenha a companhia X. Então, imagine que eu tenho aqui a companhia X. Imagine aqui que eu tenho a companhia Y. Pronto. Veja você. Caso a união detenha a maior parte do capital votante aqui da companhia X, existe uma relação de controle. Ou seja, a união controla X. Absurdo. Beleza. Até aí eu tô indo. Então a união controla X. Agora imagine você que X controle Y. Quer ver? Então, ó, imagine você que X controle Y. Então, vamos fazer um esqueminha aqui para que você entenda. Tá aqui, ó. Então, olha só que loucura. Diretamente, a união controla X. Professor. Sim, então, ó. Diretamente a união. Então, vamos comigo aqui, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Diretamente a união controla X. Então, aqui tem o controle direto. Agora, se a união controla X, X controla Y, a união, eu vou até mudar a cor aqui para ficar um negócio chique. A união indiretamente, então vem, ó, a união indiretamente controla Y. Então aqui nós temos uma relação de controle
indireto. Então vai comigo aqui, ó, que nós temos uma relação de controle indireto. Nossa! Então veja, você tem o controle direto e você tem o controle indireto. Cara. Vamos lá aqui, ó. Vamos pensar? Professor, então, pode existir a relação direta e indireta? Claro, acabei de te mostrar que pode. Opa, achei que eu estava aparecendo aqui, ó. É muito botão. Pronto. Pode existir? Pode, acabei de te mostrar que pode. Então existe essa relação direta e indireta, tá? Agora, o que é uma empresa, então, dependente? Uma empresa dependente é uma dessa empresa que tem a relação de controle e ela depende de recursos da União para a sua manutenção. Só que aí que tá, ela pode ter a dependência direta para pagamento de custeios e tudo mais, ou alguns investimentos específicos. E aí começam as sutis diferenças. Então vem comigo aqui, o que eu quero que você entenda é o seguinte, Então uma empresa estatal dependente é aquela, eu vou colocar para você aqui de novo algumas características, tá? Então, ó, é uma empresa controlada. Então vem comigo, ó, é uma empresa controlada. Então vai comigo, ó. Aqui você tem o primeiro esqueminha, uma empresa controlada. Então a gente viu ali que, né, maioria de capital votante e tudo mais. Outra característica, ela receba do controlador, no caso aqui a gente está falando da União, então, recursos para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral. Então eu vou colocar aqui, ó, recursos, então vamos comigo, ó, recursos para pagamento de custeios em geral. Então vamos deixar isso aqui, ó, bem claro para você, tá? De custeios em geral. Ah, professor, entendi. Tô conseguindo entender a lógica agora. Ou despesas de capital. Ah, tá, professor. Então nós temos uma exceção. Não é nem exceção, é um complemento ali, tá? Beleza. No caso das despesas, vou até mudar aqui, ó. Vou até mudar o esqueminha aqui, ó. Se a despesa de capital for só para aumento de participação acionária, então ela não é uma empresa dependente. Caramba, professor. Então assim, ó. Se essas despesas de capital que nós estamos dizendo aqui, elas forem só, por exemplo, vou aumentar a minha participação acionária ali. É uma despesa de capital para a União. Só que ela está aumentando a sua participação, ela está comprando mais ações, está comprando mais uma parte dessa empresa. É diferente de um investimento para manutenção, Então, vamos lá aqui, ó. Se essa despesa de capital, tá, se for apenas aumento de participação, não é uma empresa dependente. Então, ó, se for aumento de participação, não é dependente. Então, não é dependente. Caramba, professor! Então, aumento de participação não é dependente. E aí, então, ó, a empresa estatal, então vai comigo, ó, a empresa estatal dependente, então a empresa estatal dependente, ela vai integrar o orçamento fiscal e da Seguridade Social.
Então, a dependente, ela vai ser o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Se for uma estatal não dependente, então, quer ver, ó, uma estatal não dependente, então vamos lá comigo, ó, uma estatal não dependente, mas tem esse aumento de capital às vezes ali, então ele vai estar ali no orçamento de investimento. E olha só que bacana, o orçamento de investimento não vai seguir a LRF. A Petrobras é uma empresa estatal não dependente. Quer ver um exemplo? A Petrobras é uma empresa estatal não dependente. Então ela não vai seguir as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque, como a União, né, em tese, só aporta lá para aumentar a capital social, para comprar mais, então ela tem uma liberdade para que ela consiga fazer uma competição no mercado privado, vamos pensar assim. Porque se ela seguir, né, tiver recursos da União para manutenção, despesas de custeio, despesas correntes, salarial e tudo mais, ela vai seguir LRF e em alguns aspectos provavelmente ela não vai conseguir competir no mercado, né? É um exemplo, um caso hipotético. Agora que você viu essas informações, o que eu sugiro? O que eu sugiro agora? Adentremos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, agora nós vamos dar um pega aqui na LOA, segundo a LRF. E a LRF, ela é aquela Lei Complementar 101 de 2000. Você lembra? A LRF ela foi muito discutida na época, tá? Historicamente, quando o Brasil precisou de recursos do FMI, financiamento internacional, algumas coisas do tipo, foi exigido do mercado que existisse uma lei que regulasse melhor, que desse mais clareza aos controles, planejamento das finanças, porque era, como é que eu posso dizer, era descontrolado. Né? Professor, agora tá top então. Bom, verdades sejam ditas, mas esse foi o conceito mais ou menos que a LRF foi criada, mas você não precisa saber disso também, foi só para introduzir. E aí a LRF ela traz diversos pontos, inclusive as inovações da LOA estão por conta da LRF em tese. Então vem comigo, quer ver? O projeto de lei orçamentária vai ser elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO, e ele vai, também de acordo com a LRF, ele vai conter o que, ó? Em anexo, um demonstrativo da compatibilidade e programação dos orçamentos com os objetivos das metas. Ó, lembra? Vai ser acompanhado de um demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas, as medidas, renúncia, caráter e tal. Lembra de tudo isso aqui? Eu falei para você, fica de olho que isso aqui cai bastante. Então, a LOA vai se acompanhar desse relatório, desse demonstrativo regionalizado dessas receitas, anistias, benefícios, renúncias. Top. Conterá reserva... Cara, reserva de contingência é chique. A reserva de contingência é bacana demais. A reserva de contingência, ela vai ser clara aqui, tá? Ser clara para cobrir passivos contingentes, né? Diminuição de arrecadação e tudo mais. Com a forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na LDO e vão ser aqui constituídos. Então é basicamente assim, ó. A LDO, ela vai falar como que a LOA deve criar e utilizar, se necessário for, a reserva de contingência, e a LOA vai lá e faz. Então, basicamente, é isso que vai acontecer ali. Professor, massa. Massa demais. Massa demais, entendi. Vamos lá? Vamos continuando. Vamos continuar na prosa ou não? Professor, tamo aí, tamo junto, né?
Então, continuemos aqui, ó. Continuemos. Vamos? Força! Quase acabando já, turma. Quase acabando, ó. O que mais que eu quero que você entenda nesse momento agora? A LRF ela vai trazer vários aspectos aqui na Lua. Então não pode criar dotação ilimitada ou sem dotação específica. Então se colocar assim, um valor infinito, vou deixar um valor aberto, não existe. Essa parada da criação da reserva de contingência, esse demonstrativo regionalizado. Então são algumas exigências para a Lua. É bom que você viu a teoria, muito legal, muito gostoso e tal, mas vamos resolver algumas questões, vamos ver como que isso cai na prova? Quer ver? Olha só que bacana, ó. O processo de elaboração da PELOA requer a disponibilidade de informações necessárias à realização de análises e à inclusão de conteúdos. A disponibilidade de tais informações deve permitir que o projeto demonstre de forma regionalizada o efeito sobre as receitas e despesas decorrentes da concessão de renúncia de receitas, anistias, benefícios, isenções, lembra? Então, gabarito letra D, uma baita de uma questão, muito bem observada. Aqui continua, a Lua representa na administração pública documento do orçamento público propriamente dito, compreendendo os orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimento. Seu projeto é acompanhado, tá vendo como cai, ó? Demonstrativo regionalizado do efeito das emissões. Então, eu falei para você, né? Eu falei durante a aula, ó, fica de olho que isso aí cai. Fica de olho que isso aí cai. Isso aí cai bastante. Nossa, cara. Nossa, cara. Vamos lá ou não? É, professor. Que coisa, hein? Vamos nessa? É, cara. Em tese, nós vamos perceber o seguinte agora, quer ver? A próxima questão vai falar o seguinte, ó. A LOA estabelece a cada edição orçamentos da União que trazem fixação de despesa e estimativa de receita. Relação das parcerias públicos-privadas, nem sempre, porque depende a empresa foi estatal, dependente ou não. Sua vinculação com planos periódicos da entidade, não. Então, então tem a unidade da União, vamos pensar assim, agora incluindo estados e municípios de DF, não, porque cada um vai ter o seu orçamento, e aí os planos, a autarquia, de administração direta, indireta, isso é analisado no orçamento fiscal. Análise de sensibilidade de créditos arrecadarão curto e médio prazo, não, olha só, a LOA é curto prazo, né? Estimativa de performance anual com superávit, déficit ou equilíbrio das contas públicas. Não, na verdade a LOA, quando ela vai ser estimada lá atrás, existe uma preocupação pelo equilíbrio, né? Agora a execução aqui a gente não sabe como é que vai ser, então a letra B é a menos errada, né? A mais certa ou a menos errada aqui. A Constituição da República dispõe que a LOA seja organizada em orçamentos. Orçamento fiscal, de investimento e da Seguridade Social. Ao planejar o detalhamento das receitas e despesas, um dado exercício, um ente estadual deve incluir as entidades que compõem o Poder Judiciário. Isso. Apartar o respectivo Tribunal de Contas? Não. Considerar somente órgãos e entidades de administração direta? De forma alguma. Abranger as entidades indicadas principalmente na LDO, que orienta a LOA? Não, tem que ver o PPA, o que o PPA falou. Entregar os fundos providenciários ligados ao órgão de administração direta. Então, aí aqui... depois a LRF e a LRF que vai trazer essas alterações na LDO. Não é o que diz a Constituição. Então aqui uma questãozinha meia esquisita também. Bom, vejamos, né? Vejamos. Esse é um ponto também curioso. Um ponto curioso.
Vamos fazer mais uma aqui, ó. Ou essa. A Lei 4.320 de 64 dispõe sobre normas que subsidiam a elaboração do orçamento do balanço público, tá? Quanto à apresentação da LOA, essa lei determina que será acompanhada de um quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo. Então, a gente viu alguns pontos hoje de elaboração de aspectos importantes da LDO, hoje especialmente da LOA, né? Mas a gente acabou falando da LDO, não tem como. E a partir de agora, eu estudar isoladamente fica mais difícil. Então, agora que a gente já fez um apanhado geral do PPA, LDO e LOA, é importante que a gente caminhe com isso juntinho, assim, que vai ficar bem bacana, ficar bem legal. Combinado? Essa aula eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu volto na quinta-feira, se eu não me engano, às 16 horas ao vivo, para a gente falar com você sobre orçamento de investimento, fiscal, de seguridade social. Vamos trabalhar com mais detalhes cada um deles e assim a gente vai evoluindo juntos em administração financeira e orçamentária. Um beijo grande, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!